Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Julho, o mês do milagre. E em agosto as muralhas vão cair, amém? É a profecia para esse mês de agosto. Em agosto as muralhas vão cair. A sua vida será muito abençoada. Glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus para sempre. Será algo especial da parte do nosso Deus para a nossa vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre o último Adão, sobre o homem que mudou a nossa história, que mudou completamente toda a história do mundo. Glória a Deus, aleluia. Então nesse momento, eu quero pedir que você abra as suas Bíblias comigo. Glória a Deus, aleluia, amém. Louvado seja o nosso Deus. Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus 26, verso 26. Glória a Jesus. E já já nós iremos ler esse texto sagrado. O primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão trouxe sobre a face da terra, por causa da sua desobediência, toda espécie de mal e de ruína, de miséria, pobrezas, doenças, enfermidades, pestilências, medo. O primeiro Adão trouxe todo esse mal por causa do seu pecado. Por causa do pecado dele, todos nós fomos feitos pecadores também, porque nós nascemos da semente de Adão e todos nós nascemos pecadores. E o Senhor nosso Deus, que nos ama, tem declarado na sua palavra algo extraordinário, que Ele deu o sangue para nós no altar para remissão de pecados. Diga glória a Deus. Então Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele odeia o pecado, Deus não suporta o pecado, mas Ele ama o pecador. Glória a Deus. E Deus puniu todo o nosso pecado no corpo do seu Filho, o Senhor Jesus. Seu poder e o poder do sangue de Jesus é tão grande, é tão extraordinário, é tão soberano, que nem o mundo Deus trata segundo os seus pecados. Se Deus tratasse o mundo segundo os seus pecados, o mundo já teria sido destruído. Mas por causa do sangue precioso e imaculado de Jesus derramado na cruz do Calvário, Deus hoje não trata o mundo segundo os seus pecados. Deus os trata com misericórdia por causa da obra redentora de Jesus. Ainda que eles ainda não creram, ainda que eles não tiveram os seus olhos abertos, mas por causa do sacrifício de Jesus, Deus os trata com bondade. E a igreja do Senhor é como a menina dos olhos de Deus. Amém? É extremamente abençoada, é altamente favorecida e profundamente amada pelo Senhor. A igreja do Senhor está aqui nesse lugar essa noite para se alegrar e glorificar aquele que é, que era e que há de vir. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Glória a Deus. Adão trouxe todo esse mal, mas Jesus desfaz todo ele. Jesus destrói toda doença, enfermidade, ruína, medo, toda angústia, toda depressão, todo fracasso, toda miséria. Ele desfaz completamente. O primeiro Adão, ele traz esse mal, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, ele traz a restauração. Amém? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o todo-poderoso. E nós vemos em sua palavra, em Gênesis capítulo 8, verso 4, que a arca, e é maravilhoso poder ver Jesus no Antigo Testamento, é maravilhoso poder ver a glória do Senhor em sua palavra. A Bíblia vai nos afirmar em
Gênesis 8, verso 4, que estava a família de Noé na arca, e a arca representa Jesus, amém? A arca repousou em Ararat. Ararat quer dizer, a maldição foi invertida, glória a Deus. A maldição que estava sobre o povo foi invertida. Quando eles pousam em Ararat, eles pousam nas mãos do próprio Deus, e a maldição foi invertida, é encerrada, e depois Noé com sua família saem para estabelecer um novo tempo debaixo da aliança do Senhor, glória a Deus. Mas o que é mais impressionante é que o Espírito Santo não deixa nada passar na Bíblia. O Espírito Santo é quem inspirou todas as Sagradas Escrituras. É verdade quando dizem que foi o homem quem escreveu, mas a inspiração nunca foi dos homens. Os homens jamais seriam capazes de deixar e relatar tantas coisas que casam umas com as outras em diversos tempos diferentes, anos e anos de diferença, centenas de anos de diferença e até 1000 anos de diferença de um para o outro escritor. E a Bíblia, ela é inerrante, ela não erra, glória a Deus. E nós podemos ver que nesse mesmo texto do capítulo 8, verso 4, quando a arca para em Ararat, e onde a maldição é invertida, a Bíblia faz questão e o Espírito Santo deixa claro que o momento em que eles pousam, no dia em que eles pousam sobre o Monte Ararat, quando essa palavra vem sobre a vida da família de Noé, que a maldição foi invertida, glória a Deus, a Bíblia diz que é no 7º mês, no 17º dia, diga glória a Deus. É no dia 17 do 7º mês. E aí você fica perguntando o que tem a ver uma coisa com a outra. Por que essa data? Exatamente porque o primeiro mês, esse primeiro mês, ficou como o primeiro mês para Israel. E esse primeiro mês era estabelecido a Páscoa, lá em Êxodo 12. E no capítulo 12, a palavra vai explicar que no 14º dia deveria pegar o cordeiro ou o cabrito e sacrificar ao Senhor. E então a Páscoa estava estabelecida. E agora, lá no Monte Calvário, lá no Monte Caveira, onde o Senhor Jesus triunfa, Ele morre lá na cruz, no dia da Páscoa. Mas, no domingo, no 17º dia deste mesmo mês, Ele ressuscita e Ele investe toda a maldição que o primeiro Adão trouxe sobre nós, e agora Ele traz a bênção para as nossas vidas. Toda a maldição foi cancelada, a maldição foi invertida, e agora a bênção de Deus alcança todos nós, alcança todos os pecadores, alcança o mais vil dos pecadores. A bondade, o cuidado, a graça, a misericórdia e o amor do Senhor alcança todas as gerações. Alguém aqui pode crer nisso e se alegrar no Senhor? Porque a maldição foi investida. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Pelo seu sangue Ele nos redimiu da maldição da morte, da maldição da lei, e hoje somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse foi o impacto e essa é a obra que o Senhor Jesus trouxe. O segundo Adão, o melhor, o último Adão, porque não haverá outro, glória a Deus. É isso que Ele trouxe para nós. Todo o mal que Adão trouxe ao mundo, Jesus tomou sobre si e investe. Essa maldição se torna bênção para todos aqueles que creem. Alguém crê aqui no Senhor Jesus? Alguém crê no seu amor? Então glorifique a Ele mais uma vez essa noite. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Somos abençoados. Fomos abençoados com toda a sorte de bênção, amém? Por isso que a Bíblia vai dizer que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É porque estamos nele que fomos abençoados. A Bíblia diz para nós, lá em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. A palavra pisadura, no original hebraico, é cavura, que vem de cavar. E eu tenho dito isso aqui, a palavra cavar não é fazer buraco. A palavra cavar no original hebraico significa unir. É unir. E a palavra nós podemos então trazer
com essa revelação, dizendo que pela união dele, Jesus, conosco, nós fomos sarados. Glória a Deus, temos direito à vida, à saúde, paz e prosperidade através de Cristo Jesus, pela união dele conosco. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 17, que aquele que se une a uma prostituta, faz-se um corpo com ela, torna-se uma só carne com ela. Porém aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, o Senhor. Glória a Deus, é um com Ele. A nossa união com Ele nos beneficiou em tudo, porque nele nós somos mais do que vencedores, por Ele e por meio dele, para a glória dele. Amém? Tem alguém abençoado aqui essa noite? Diga glória a Deus. Então essa noite nós estamos aqui para celebrarmos ao Senhor, porque eu acredito que depois da salvação, a saúde é uma das maiores bênçãos que o Senhor nos dá, amém? Você pode ter um montante de dinheiro, você pode ser extremamente rico, mas se houver uma doença que os médicos não possam curar, você se tornaria disposto a dar tudo pela saúde. Então uma das grandes bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas é a saúde. Esse é um dos propósitos pelos quais Cristo morreu. Muitas vezes não entendemos por que Jesus sofreu tanto, por que Ele foi tão machucado, tão ferido, por que Ele sofreu tanto no seu corpo. É porque pelas feridas dEle nós fomos sarados. Glória a Deus, pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Glória a Deus. Cristo se identificou com você nas suas doenças, nas suas enfermidades, na sua pobreza, na sua miséria, na sua escassez, na sua maldição e no seu pecado. Ele se identificou com você. Para quê? Para que você se identifique com a vida dele, com a santidade dele, com a glória dele, com a saúde dele, com a prosperidade dele, com a paz dele. Glória a Deus. Nós ficamos pensando que o que Jesus fez, Jesus é bom, amém, Ele é bom, Ele morreu na cruz por nós, glória a Deus, Ele nos salvou, e parece que foi só o fato de morreu aqui e vai para o céu. A salvação não é só isso, isso não é a salvação, queridos, que Jesus estabeleceu para nós é uma vida plena, onde nós temos saúde nos nossos corpos, onde as nossas células saltam de tão saudáveis. Glória a Deus. Nossos dias foi arruinado por causa do pecado de Adão. O primeiro Adão arruinou, trouxe doença e ficou, no caso de termos até doenças transmissíveis, a doença e esse mal tornou-se tão terrível que você pega a doença de outra pessoa. Mas o que o segundo Adão traz para nós? Ele traz vida plena, a ponto de saúde ser transmitida para quem o tocava. Uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue tocou no seu talite, tocou no seu manto, no seu talite, e quando ela toca, sai virtude, sai poder, sai saúde do seu corpo, sua vida é liberada. É essa vida que Ele tem para nós, para que nós não sejamos aqueles que transportam a doença, mas que transportam a vida de Deus em nós, e que até a vida vai fluir para outras pessoas. Glória a Deus. A obra de Jesus não é só uma obra de um mártir. Não, a obra de Jesus é a obra redentora, e nós como igreja não podemos menosprezar o sacrifício e a obra redentora do nosso Salvador, pensando que Ele morreu na cruz e é isso aí, amém, e foi isso mesmo. Não, Ele morreu na cruz para nos dar completa vida, porque o que é que trouxe desgraça, ruína e miséria ao mundo? Doenças e toda a espécie de mal. O que foi que trouxe? O pecado. E o que é que Jesus fez? Jesus removeu o pecado. Jesus destruiu o pecado e a força do pecado nas nossas vidas. Ele
no corpo humano, condenou o pecado na carne. Ele desfez, tirou todo o poder que o pecado tinha sobre as nossas vidas e nos fez completamente livres para sempre. Glória a Deus. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para cearmos, amém? Porque a palavra do Senhor diz: fazer isso sempre em memória de mim. Por isso nós não estamos fazendo nada que seja antibíblico, nós estamos aqui no 5º domingo ceando. Eu sei que muitos têm o sistema de crença é assim: ceiam uma vez por mês, outros ceiam 2. Eu cresci numa igreja que nós ceiávamos 2 vezes por mês, mas estive em outras igrejas onde só ceiava uma vez. E estive em igrejas onde nós ceávamos às vezes só de 3 em 3 meses. Mas tudo é um sistema de crença, amém? Também não está errado, é o sistema de crença. Mas Jesus disse que é para fazer isso sempre em memória dele. Por quê? Porque a igreja não pode esquecer que a vitória dela foi lá na cruz do Calvário, com a morte de Jesus Cristo, com a sua ressurreição. Nós fomos feitos vitoriosos e abençoados, livres, santificados, justificados, e assim podemos servir e amar a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos essa noite para cear, mais uma vez, para render glória e adoração a esse Deus maravilhoso. Mas nós também não estamos aqui só para isso. Estamos aqui para receber cura para os nossos corpos. Estamos aqui para receber a cura para toda a doença. Jesus cura do câncer. Jesus faz milagres extraordinários porque Ele é Deus. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar algo com você. Os milagres que Jesus realizou, terminando o Evangelho de João, João diz que Jesus fez tantos milagres que, se fosse para escrever, não haveriam livros no mundo capazes de suportar o relato de todos os milagres que Jesus fez. Glória a Deus. Eu acredito que ele fez tantos milagres que de fato não teria como registrar todos, porque pessoas estavam perto dele e eram curadas, eram restauradas, demônios eram expulsos, mortos eram ressuscitados, doenças terminais terminavam e aquela pessoa tinha direito à vida. Ele fez tantos milagres e João disse que não tinha como colocar, mas se nós compararmos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós vamos notar o registro de 33 milagres que Jesus realizou. Desses 33 milagres, 28 milagres estão relacionados com a sua vida, o seu corpo, com a sua saúde. Glória a Deus. 28 dos 33 milagres estão relacionados com cura, com provisão para pão e alimento para os famintos, quando ele multiplica pães e peixes. Glória a Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a expressão exata de Deus. Você quer conhecer Deus, você quer saber como Deus pensa? Olhe para Jesus enquanto aqui na terra ele esteve, porque ele é a expressão exata de Deus. Então eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvidas, que Deus tem prazer em abençoar você, que Deus tem prazer em te dar saúde, que Deus tem prazer em curar o seu corpo, que Deus tem prazer em remover a doença e a maldição e remover a morte. Aleluia! Porque Ele é Deus. Muitas pessoas têm uma crença errada e acreditam que Deus permite ou que coloca a doença nos seus corpos para lhes tratar de alguma coisa. Não, Deus me permitiu essa doença é para me tratar. Eu sou uma pessoa um tanto orgulhosa, então eu estou doente é por causa do meu orgulho e Deus quer me ensinar uma lição. Você acredita que Deus quer te ensinar uma lição? Sim, Deus está me ensinando uma lição, porque eu preciso ter o coração mais abrandado. Então por que você está indo no médico? Está fugindo da vontade de Deus? Estão entendendo? Se é Deus que está nos ensinando algo através da doença, então por que procuramos o médico? Então por que não aprendemos logo essa lição? Porque é horrível ficar doente. Mas essa não é a verdade. Deus nunca nos traz doença. A doença é consequência do pecado, mas a saúde é consequência da obra redentora de Jesus na cruz. E hoje nós temos direito a uma vida de saúde. Aleluia! Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe enfermidade no seu corpo que Ele não possa remover ou tirar. Porque nós vemos nesses 33 milagres, desses 28 milagres relacionados à saúde, 24 tem a ver com a cura do corpo e até mesmo expulsão de demônios, dos 28. Glória a Deus. E nós vamos encontrar
ressurreição em meio a esses milagres. E tem 3 níveis de ressurreição registrados nos evangelhos. Só para Deus deixar claro para nós que não há impossíveis para Deus. Uma das ressurreições é a da filha de Jairo, que quando ele chama Jesus, ela ainda estava doente, mas alguém chega e diz: olha, não incomode o mestre, porque tua filha acabou de morrer. Jesus disse: não tenha medo, não se angustie, eu irei lá até ela. E quando ele chega, ele diz: Talita, que na verdade não é o nome dela, não é Talita. Jesus usava um manto chamado talit. Jesus é judeu, amém? Ele usava o talit. Foi nesse mesmo talit que a mulher do fluxo de sangue tocou. Então quando ele chega lá, porque o seu talit é o seu manto de justiça, isso é uma outra mensagem. Então ele chega e ele cobre ela com o talit. Por isso ele diz, Talita cumi, ou seja, você, menina que está embaixo do talit, levante. E ela imediatamente levantou, ressuscitou. Tinha acabado de morrer. Mas talvez ela não morreu de fato. Talvez foi só uma parada cardíaca repentina, mas foi logo ela voltou. Porque até para isso tem gente que questiona. Mas houve um outro nível. Ele vai entrando na cidade de Naim e vem então um cortejo fúnebre. E uma multidão vem chorando porque uma viúva perdeu o seu único filho. Aquele que lhe alimentava, aquele que trazia provisão para ela. E ela vem chorando amargamente, saindo da cidade para enterrar o seu morto. Jesus vai entrando na cidade com os discípulos, ele olha aquela multidão, ele vê o sofrimento daquela mãe, se compadece dela, porque ele é amor. Ele toca no caixão e diz: rapaz, levante-se. E o morto reviveu, ressuscitou. Glória a Deus. Eles estavam indo enterrá-lo. Isso prova que ele tinha em média 1 dia de morto. 24 horas, talvez 36 horas que havia morrido. Mas alguém diz: não, mas isso é muito fácil. Mas tem outro nível. Glória a Deus, eu amo esse Jesus. Porque tem outro nível. Ele foi chamado para visitar Lázaro que estava doente, ele se demorou e Lázaro morreu. E quando ele chega, já faziam quantos dias? 4 dias. E o que é que as pessoas e as irmãs do defunto dizem? Senhor, já cheira mal, por favor, vamos sair daqui. Porque estava em estado de putrefação. Mas ele diz: tirem a pedra. Aleluia. Tirem a pedra. Senhor, já tirem a pedra. Tiraram a pedra e ele disse: Lázaro, vem para fora. E o morto veio para fora, tendo envolto por faixas, ressuscitou depois de 4 dias, porque ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em Jesus Cristo nunca morrerá eternamente. E então, você ainda acha que Deus está te ensinando uma lição com a doença? Você acha que Deus tem prazer que você fique doente? Você acha que foi Deus que mandou essa doença no seu corpo? Não, isso é consequência do pecado. Então, se eu recebi Jesus e recebi perdão, por que eu não recebi a cura? Porque a gente às vezes não consegue dimensionar a cura para a nossa vida e acaba não recebendo. Você percebe que Jesus, em alguns momentos, ele repreendia as pessoas, mas mesmo a sua repreensão era um incentivo. Quando ele repreendia, ele sempre dizia: por que duvidais, homens de pequena fé? Puxa, mas é chato ouvir isso, saber que eu tenho pouca fé. Na verdade, o que ele estava dizendo era isso: por que vocês tomam tão pouco de mim? Por que vocês pegaram tão pouco? Se há o suficiente para você, se há mais do que suficiente, por que pegar tão pouco? Por que receber tão pouco? Por que receber uma meia cura? Por que receber um meio milagre, se eu posso fazer todas as coisas? Era um incentivo, não era uma repreensão para colocá-los no seu lugar, para humilhá-los, mas ele estava dizendo: por que pegar tão pouco? Porque nós jamais iremos alcançar a dimensão de Deus para receber aquilo que Ele tem para nos dar, porque é infinito.
Nenhum ser humano consegue receber tudo que Deus tem para a sua vida, porque não tem medida. Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos sair daqui com as nossas bênçãos nas mãos, de posse das nossas vitórias, porque Ele nos abençoou, Ele nos deu vitória. Glória a Deus. Alguém aqui acredita? Alguém se alegra no Senhor porque Ele ama você? Quantas pessoas têm em mente: poxa, perdi alguém da minha família que eu amo, Deus levou. Não! Deus odeia a morte. Deus não levou. A morte é o último inimigo de Deus que vai ser destruído. Vai ser destruída a morte. Amém? Deus odeia a morte, assim como nós. Ninguém aqui ama a morte. Ninguém vai em um velório por causa do morto. A gente vai por causa da família. Ninguém gosta de estar em velório. Se bem que há algumas exceções. Algumas pessoas que gostam de estar, mas é por causa do ambiente. É para consolar. Porque nós não concordamos com a morte. Nós não queremos dormir para sonhar com ela. Porque nós não nascemos para morrer, essa é a verdade. Você não nasceu para morrer. Só existe uma pessoa no planeta que nasceu para morrer, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele nasceu para morrer, mas nenhum dos outros seres humanos nasceu para morrer. E por que morreram? Por causa do pecado do primeiro Adão. Mas agora nós podemos viver por Cristo e em Cristo e através de Cristo, para a glória de Cristo. Aleluia! Alguém recebe, alguém crê, alguém se alegra nessa noite. Aleluia! Então entenda algo, que Ele estabeleceu uma nova aliança conosco. O segundo Adão trouxe uma nova aliança. Você está com a sua Bíblia aberta em Mateus 26? Vamos ler o verso de número 26. Vejamos o que o Senhor tem para nós. Eu quero só lembrá-los do texto de Levíticos 17:11, quando a Bíblia diz: a vida da carne está no sangue, e eu vos dou o sangue sobre o altar, para remissão de pecados. Ou seja, Deus estava dizendo que estava nos entregando sangue para remir os nossos pecados. Uma vida para ser entregue por outra. Amém? Então isso é importante porque no capítulo 26, verso 26 de Mateus, nós vamos ver o relato do nosso amado Senhor. Portanto enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, ou da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão. Diga: para remissão. Glória a Deus. O que é a remissão? Remir é você comprar um escravo legal. Essa palavra surge a partir do contexto de escravos. Você, para remir um escravo, ele era um escravo legal, alguém tinha direito sobre ele para ser seu escravo, e então você paga um valor por esse escravo. O que você fez? Você o remiu. Glória a Deus. E o que Jesus está dizendo aqui? Que o sangue dele foi derramado para remir-nos. Remir de quê? Do pecado, da escravidão e da maldição do pecado, porque o pecado trouxe a morte, trouxe a miséria, trouxe a escassez, trouxe a doença, trouxe a enfermidade, trouxe o envelhecimento. Mas o que ele fez? Ele remiu-nos com o seu sangue. Glória a Deus. Ele remiu-nos com o seu sangue. E aí ele diz para nós, dessa maneira: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não é para você
lembrar dos pecados, não. É para você entender que você foi remido. Não é para trazer julgamento, é para trazer justiça. E digo-vos, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Digam glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Jesus aqui estabelece a Santa Ceia. Ele estava na ceia de Páscoa e ele celebra na ceia de Páscoa. Ele toma o pão e diz, ele o parte, e isso é importante. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 11 de Coríntios. Tomou o pão, partiu e deu aos discípulos. Essa palavra partir é interessante porque ele quebrou. Isso fala do corpo de Jesus que foi quebrado na cruz por nós. Jesus sofreu tanto, apanhou tanto, e foi tão cruel o seu sofrimento, que os seus ossos ficaram expostos, que praticamente os seus olhos saíram da órbita, de tanto sofrimento. Foi o seu corpo que foi partido por nós. Glória a Deus. Para que o seu corpo foi partido? Para remover todas as tuas doenças. Porque aquilo eram as tuas doenças, era a maldição do pecado e a maldição da lei sobre Jesus, mas era a nossa maldição que caiu sobre ele. Para quê? Para que eu e você tivéssemos saúde, vivêssemos saudáveis e fôssemos jovens, sempre jovens. Glória a Deus. Então entenda algo, que foi por causa disso que ele sofreu tudo o que sofreu, para curar-nos. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, que pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. Ele se identificou conosco sofrendo no nosso lugar, para que você se identifique com a vida dele, vivendo no lugar dele, como filho de Deus, na posição de filho, saudável, vitorioso, abençoado, cheio da vida de Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Ele se identificou conosco. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.